Olá. Olá. 2018 tá logo aí, é hora de fazer aquele balanço do ano que passou, fazer desejos e promessas pro próximo. E para ajudar um pouco nisso, eu tô aqui com a aromaterapeuta e astrólogo Maurício Chalub. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, como você tá? Tudo bem, obrigada. Imagina, um prazer te receber. Como que vai ser 2018 em relação ao planeta que vai reger esse ano? Então, a astrologia ela vai ter diversas linhas e cada astrólogo vai ter um sistema que ele vai utilizar para explicar e descrever a relação, né, dos astros com o momento atual. Tem linhas que vão trabalhar, por exemplo, com o planeta Júpiter, né, e tem sistemas que vão trabalhar com o planeta Mercúrio. Eles trabalham com sabedorias e conhecimentos, de uma forma geral. Né? O Júpiter seria o grande mestre, vamos colocar assim, aquele legislador, que vai ter as experiências, né, como ele é regente de Sagitário, ele vai ter as experiências dele para poder criar as leis da própria vida. Então, a partir das experiências vividas, culturais, sociais, filosóficas, de uma coisa mais abrangente, seria uma troca de conhecimentos mais elevados, enquanto o Mercúrio é um conhecimento de tudo que eu sei, uma coisa às vezes mais rotineira, mais cotidiana, uma coisa de experiência mais palpável, mais perto, que não deixa de ser forma de trabalhar com conhecimento, né? Tanto o Júpiter, né, sendo uma coisa, a gente precisa ter as experiências diárias, né, para poder gerar essa experiência maior, mas também precisa dessa experiência cotidiana para saber lidar com o dia a dia nosso, né? Então, saber lidar com o dia a dia e também se abrir para novas possibilidades, novas experiências. Em relação aos trânsitos astrológicos, Sim. como que isso vai se dar em 2018 e como que isso afeta a vida das pessoas? Sim. Todo o trânsito, né, ele vai trabalhar de uma forma geral que é a posição atual dos planetas, né, com todos os cálculos matemáticos, a gente sabe a posição deles exata. Então, a gente tem uma influência geral para as pessoas, né, mas a gente tem a influência pessoal, que seria baseada na sua carta natal. Você tem o seu mapa e você tem os trânsitos em volta, então você tem a influência que você está recebendo dentro disso. Então, o ideal é a pessoa não só se basear no que está sendo falado sobre trânsitos astrológicos de uma maneira mais geral. O ideal é ela comparar isso com o seu próprio mapa. Sim, é fundamental, na verdade, porque a gente Mercúrio está retrógrado, tudo bem, mas onde que ele está no seu mapa? Qual é o teu signo? Todo mundo tem 12 signos. Então a gente tem que saber trabalhar em qual casa que está acontecendo isso, o tipo de aspecto, que é a relação que o planeta está fazendo. Por exemplo, o Mercúrio retrógrado, por si só, ele vai ter uma influência. Um Mercúrio retrógrado quadrado por exemplo, Marte, vai deixar a pessoa muito mais nervosa, de uma forma assim. Então vai ter efeitos diferentes, né? Por exemplo, enquanto o Mercúrio retrógrado, eletrões não quebrar, com Marte uma coisa poderia pegar fogo. Um exemplo, né? Uma coisa deixar na tomada, o eletrônico vai pegar fogo. Então, pessoalmente, você sabe como que isso iria acontecer para você especificamente, né? Então, o ideal é a pessoa não ir só pelos modismos do que está sendo falado, né? Sim, é fundamental procurar um astrólogo, né? Que é o profissional, né, que passa a vida estudando isso e seria a pessoa apta a poder te responder as questões diferentes ao seu mapa e à astrologia. E qual que é o ponto de partida para uma pessoa que se interessa, quer buscar o astrólogo? O que ela precisa ter para fazer o mapa astral dela? Primeiro, curiosidade, né, em se conhecer, né, que é um trabalho de autoconhecimento, principalmente, né, porque você vai estar desenvolvendo sua carta natal, que é a sua, vamos chamar de configuração inicial de vida, né, e a partir disso você se desenvolve. Então, uma ideia básica da astrologia é você entender sobre as 12 casas, né? Anteriormente, na verdade, mecânica celeste, que é como os astros funcionam, por que funciona assim, tem umas órbitas. Entender mecânica celeste, as 12 casas, os 12 signos, os planetas, né? E saber qual a linguagem, né? É aprender um alfabeto novo, na verdade. Então, básico seria essa parte, né? Então, você poderia procurar algum curso de astrologia. As leituras são fundamentais. Pode ler qualquer coisa na internet, né? Mas testa. A astrologia ela não é cientificamente provada, mas ela é empiricamente autorrespaldo. Porque você não tem como negar. Então você testa, eu tenho que conhecer testando o contrário, né? Eu sempre testo a coisa para ver onde ela não funciona, e isso vai trazendo mais conhecimento, vou vendo quanto mais ela funciona. Legal. E a astrologia é uma coisa que você diria que está na moda ou é uma coisa que para algumas pessoas sempre fez parte e agora está num espectro maior? Ela atualmente está entrando na moda, né, porque as pessoas estão buscando mais esse conhecimento pessoal, né, as pessoas estão abrindo a cabeça e percebendo que são seres pensantes por si próprios, né, então a astrologia traz uma ferramenta de autoconhecimento,
né? Então ela sempre existiu, né? Coisa de não se sabe quem foi que trouxe a astrologia, ninguém tem a menor ideia, dizem que são os anjos, vai saber, né? Mas ela está aí até hoje, né? E as pessoas estão abrindo muito mais o conhecimento, né? Isso está sendo lindo, está sendo assim incrível assim para as pessoas e para a própria humanidade de uma forma geral. E você, como que começou a se interessar por esse mundo? Eu comecei isso numa época que eu estava um pouco perdido, né? Eu estava indeciso sobre faculdade, tinha cursado 5 anos de engenharia mecânica, não estava satisfeito e acabei conhecendo uma parte, né, que a gente chama de ocultista, né, que são estudos em que precisa de um pouco de aprofundamento para você poder ler, né? Então eu comecei a estudar livros sobre esses assuntos, né, e acabei entrando na astrologia, né, e isso foi eu tinha 19 anos, né, e isso começou a me despertar a curiosidade sobre mim mesmo, dessa forma, né, e acabei aprofundando os estudos, né, até hoje, né, estou aí nesse estudo aprofundado, né, já tem 5 anos que eu faço curso mesmo, assim, né, todo domingo, né, a gente faz um grupo de estudo, realmente debate e aprofunda essas questões, né. E então na tua vida a astrologia veio antes da aromaterapia, né? Veio. Isso foi engraçado, né, porque eu não tinha nem a menor ideia de como juntar depois, né, mas eu comecei a estudar aromaterapia para poder vender óleo essencial. Porque eu trabalhava em uma farmácia de manipulação, as pessoas chegavam, tem óleo essencial? Eu falei, tem. Pra que serve isso? Não sei. Né? Então eu comecei a estudar, comecei a ter curiosidade e a partir disso as pessoas foram fazendo testes sulfativos, inalando, cheirando os óleos. Eu comecei a ver que óleos diferentes, pessoas diferentes tinham reações diferentes ao mesmo óleo. Mas esse lavanda não acalma? Por que a pessoa ficou estressada agora quando ela cheirou lavanda? Eu ficava um bocado com isso. Então eu comecei a estudar a parte química das plantas, né? E isso em paralelo com a astrologia. Não tinha a menor ideia que eu ia juntar os dois, né? Então me fala um pouco mais sobre esse trabalho de aromaterapia a partir do mapa astral, me conta um pouco mais sobre isso. Então, a aromaterapia, né, ela vai utilizar óleos essenciais, né, não são aromas sintéticos, ela vai trabalhar com extratos direto da planta, né? Tem produções no mundo, né, que fazem isso, então ela tem toda a propriedade química daquela planta. Então quando você inala, parte vai para o teu pulmão, né, e parte vai para um bulbo olfativo que emana para o sistema nervoso central. Então dependendo da composição química daquela planta, ela vai atuar em regiões específicas do cérebro. Então, como a astrologia ela faz parte tem um estudo da nossa psique, né? Não vou nem usar o termo mais da psicologia, né? Vou falar mais do termo astrológico, né? Ele vai fazer uma leitura do que você é. Então, ali a gente tem uma base do que a pessoa é por essência, né? E ela vai ter todo um desenvolvimento, né, familiar, cultural, da vizinhança, né, religioso, filosófico, político, e ela vai se moldando, vai desenvolvendo a vida a partir dessas influências. Então, só que isso não estimula ela desde a origem, ela ser ela própria. Então, tem conflitos diversos, né, todo mundo, né? Então a gente acaba não desenvolvendo o nosso talento natural, da forma como ele propriamente funcionaria. Então a gente tem conflitos. E nisso, o óleo essencial vai fazer um link entre essas duas coisas, entre o que você é por essência e o que você tem em conflito, porque ele vai atuar, eu trabalho bastante com essa parte da psicoaromaterapia, mas a parte emocional, mental, física também, né? Mas vou trabalhar essa parte, aspectos de conflitos entre razão e emoção, né? Medos, receios, ansiedade, na verdade qualquer coisa é possível trabalhar com óleo essencial. Então, o que limita o óleo essencial é o aromaterapeuta e o que limita a astrologia é o astrólogo. Isso resulta num produto que é um perfume personalizado? Isso. A gente trabalha com a perfumaria botânica, né, que seria a parte de você utilizar elementos naturais para a produção de um perfume específico. É você pegar, a gente trabalha com vários testes olfativos, a pessoa vai inalar cada óleo separadamente, vai fazer todo um desenvolvimento, o que aquilo remete ao sentimento, como é que a pessoa reage a cada estímulo daquele, e a gente vai selecionando o buquê aromático. E com isso a gente vai pegar, a pessoa chega normalmente com conflitos, né, com tensões, qualquer coisa que seja, a gente vai pegar todas aquelas coisas que ela não gosta nela, ela vai experimentar, vai desenvolver um lado que ela gosta e colocar isso tudo de uma forma única, baseado no mapa. Por exemplo, eu vou pegar os planetas, né, a posição dos planetas, colocar dentro de um sistema da árvore da vida, né, da Cabala, né, que vai trabalhar as formas de consciência que você tem, né, e como você se enxerga dentro disso. Então, a gente vai fazer o desenvolvimento de você inteiro dentro de um frasco.
todos esses conflitos vão ser dissolvidos e trabalhados. Não é milagroso, né? É um trabalho de descamar a pessoa, né? A gente vai equilibrando por partes, então a gente utiliza também os trânsitos para saber o que ela precisa trabalhar naquele momento, né? E ela vai me contar o que ela precisa. Eu não vou dizer nada para ela, né, do que ela precisa. Ela vai chegar com o momento dela atual. Então eu vou respeitar esse momento, né? Ah, você precisa disso. Não sei. Calma, vamos lá, vamos entender por que você está assim. Né? E o mapa vai me dar essa base da forma original dela. Então, por que ela está funcionando desse jeito? O que aconteceu porque ela não está sendo estudiosa, ela tem um Mercúrio muito bom para isso? O que aconteceu? Né? Ah, dá tal óleo, que é o óleo do estudante. Não, calma aí, gente. Né? É muito mais complexo, né? Muito mais. Uma coisa assim, realmente tem que ter uma visão pessoal, respeitar a individualidade da pessoa, sabe? Respeitar ela como indivíduo. E não vai ser uma coisa taxativa sobre... nem os olhos funcionam assim, ninguém funciona assim. Não tem como restringir a pessoa a um mapa. Eu tenho que restringir a forma original dela. Isso, ela vai sair dessa origem. Mas como ela desenvolveu isso, não sei. Ela pode ter uma ferramenta, né? Ela pode usar o martelo para pregar uma coisa, ou ela pode usar o martelo para cozinhar. Pô, querida, tá usando mal esse martelo. Esse martelo, você pode usar ele para fazer determinada outra função. Ele é bom ou ruim? Não é, um martelo, uma ferramenta. Então, na astrologia não tem bom ou mal, certo ou errado. Tem o que você é. Sabe? Como você usa isso. Isso vai definir. Então, esse contexto do seu mapa. Ah, nossa, você tem essa coisa aqui. Você tem uma coisa que às vezes acha que é muito ruim, né? Não, gente. Calma. Tem outro lado bom daquilo também. É uma ferramenta. Ela jamais vai ser taxada como boa ou má. O martelo é bom ou mal? É um martelo. Como a gente usa que vai definir aquilo. Legal. Acho que você propõe uma leitura bem mais profunda mesmo da astrologia. Não aquela coisa só, eu sou assim porque meu signo é tal com acidente tal e tá tudo explicado. Jamais. A gente vai começar, né, no nosso nascimento, né, seria pelo ascendente, né, e a gente vai ter todo um desenvolvimento, né, a gente vai ter um trabalho materno ali, a gente vai ter uma autoimagem nossa, que ele trabalha para a Lua, a gente tem o nosso Mercúrio, que são nossos pensamentos, nossa forma de linguagem, de trabalhar com símbolos, a Vênus, né, que seriam a nossa parte de sentimentos, de nossos gostos afetivos, como a gente se relaciona, o Sol, que é quando a gente se realiza. O Sol não é quem eu sou, é como eu me realizo, o que eu sou é tudo, né? Marte, nossa forma de agir, de ir para a batalha, se autolapidar, Júpiter, nossa forma de expandir, criar nossas próprias leis, Saturno, que é uma limitação mais a longo prazo, nossa restrição inicial de vida, como se fosse, quero chegar daqui até São Paulo, e coloco no GPS, Saturno seria tipo, como de forma bem simplificada e resumida, né, seria o traçado que o GPS dá, né? Ah, não tenho liberdade? Tem, dentro daquele caminho. Né? E Urano vai te trazer as possibilidades, todas as possibilidades de existência de alguma coisa. Né? E Netuno, aquela inspiração inicial, né? Aquele toque da conexão mais elevada. E Plutão seria todo o processo de transformar de uma camada para outra. Seria começo, meio e um fim. E Plutão mostra que tudo tem um fim. Né? Então seria esse processo de toda mudança, né, gerado por isso. Então é legal a gente trabalhar todos esses elementos dentro do mapa, né, dentro de um contexto, entender como ela experienciou isso, como que ela lida com isso. Então é uma coisa bem individual mesmo. Importante lidar com um astrólogo para poder trazer essa individualidade. Legal. Né? Muito interessante. Obrigada por me receber. Adorei o papo. Imagina, um prazer. Obrigada.